Eu sou Nath Coelho e hoje iniciamos a gravação do primeiro episódio do A Tarde Talks Arc, que será gravado toda a primeira temporada aqui na Casa Cor, e recebo dois convidados super especiais, Aristeu Pires, que é um homenageado no meu espaço, e o queridíssimo Carlos Amorim, diretor da mostra. Vamos começar esse bate-papo aqui de forma mais descontraída. Aristeu, me conta o que você acha de estar aqui, né, nesse espaço. Qual foi a sensação que você teve quando você entrou? Será que eu consegui realmente captar, né, a sua história? Muito, porque eu tinha visto as fotos, né, mas hoje quando eu entrei a emoção foi realmente muito grande, porque o ambiente está assim, acolhedor, gostoso, aconchegante, convidativo. Então, assim, eu me senti em casa. E eu acho que o melhor elogio que você pode dar para um ambiente, ou uma loja, eu sempre digo isso para o lojista, é a pessoa dizer, eu moraria aqui. Verdade. E eu moraria aqui. Ai, que legal. E você sabe que muita gente vem aqui visitar o espaço e falam, eu não quero mais sair daqui. Gente, eu tenho que visitar tanto ambiente ainda, mas aqui é tão gostoso. E as pessoas permanecem realmente. Então, a gente conseguiu trazer essa essência, né, de casa, de aconchego. Eu trouxe muitas memórias suas, né, inclusive da sua fase da sua infância. A gente traz as fotos antigas. Você foi quase uma psicóloga. Eu fiz uma sessão de terapia com ela aí, porque eu fui rememorando, trouxe coisas da memória, aquele desenho do carrinho, e eu nunca tinha lembrado dessa história. Tá vendo? Lembrei com você. Você tem a capacidade de sugar as histórias de dentro das pessoas. E você sabe que já ouvi alguns clientes, isso é interessante, né, que você acabou de falar. Alguns clientes já me perguntaram isso. Você estudou psicologia? Tá vendo? Na verdade, eu falo que é importante a gente saber ouvir, né, e a gente se interessar pelo que a pessoa que a gente está conversando está contando. Então, quando a gente se interessa, a gente ouve, essa memória ela é resgatada naturalmente. Então, a gente conta aqui, né, a sua história, e trazemos referências de Campo Formoso, sertão da Bahia, né? Esse é aqui nosso conterrâneo, Aristeu Pires. Ele é um dos principais designers de móveis hoje do Brasil, né? Com repercussão internacional. E Carlos Amorim também é um estudioso, intelectual, maravilhoso, dono aqui, né, dessa mostra. Eu só não sei se eu mereço tantos elogios, mas enfim. Fazer uma casa cor bem feita já está bom para mim. Nath faz muito essa arquitetura afetiva que se envolve com o projeto. E Casa Cor tem uma particularidade, Aristeu. Pelo menos a que a gente faz aqui. Os profissionais aqui, eles projetam para si. É como um criador, não é? O criador, ele se expõe sempre muito. Né? Mesmo criando um desenho técnico, mesmo um mobiliário que depende tanto de tantas coisas para se tornar perfeito, está ali a alma de quem cria, né? E esse nível de exposição, ao mesmo tempo que é muito, digamos, saboroso, porque propicia retornos e autoestima, elevação da autoestima e tal, ao mesmo tempo ele torna super vulnerável. E o que eu acho fantástica nessa sua curadoria, inclusive dos profissionais, que você consegue realmente trazer um grupo de arquitetos que eles conseguem trabalhar os espaços com arte, né? Não é apenas um showroom, como a gente vê por aí, né, em outras mostras. Aqui, realmente, a Casa Cor, ela tem arte, ela tem conceito, ela tem essência, ela tem história, né? É uma delicadeza para mostrar as coisas como elas de fato são. A gente está numa casa que é sua casa, né? Como você mesmo disse, com um mobiliário todo desenhado por você. E nenhuma pessoa que entrar aqui vai ter a sensação que está entrando na sua fábrica ou num showroom de uma loja sua. A sensação é que é uma ambientação com uma leitura para uma pessoa morar mesmo, viver aqui. E você sabe que quando eu comecei a desenhar o projeto, né? Eu comecei a desenhar antes da nossa entrevista, que eu falei, não, peraí, para tudo. Eu trabalho com arquitetura afetiva. Todos os meus clientes, antes de iniciar, têm um bate-papo, como você falou, quase que uma sessão de terapia com todos eles.
para eu entender a essência de cada família. Por que eu não fiz com Aristeu? Eu falei, para tudo, liguei correndo para Pedro, lá da Baú, falei, Pedro, me bota em contato rápido com Aristeu, né, que eu preciso entrar nesse universo, porque o seu produto eu já conhecia muito, porque, como eu já lhe falei, eu amo. Né? Então, você tem essa linguagem mais, ao mesmo tempo, simples e sofisticada, né? Essa proposta de atemporalidade e, principalmente, o conforto, porque eu sempre defendo, né, que luxo é a gente ter conforto na nossa própria casa. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história dos nomes. Né? Você está, por exemplo, sentado na Gisele, que é a sua peça, inclusive, premiada. Sim. E você desenhou para seu pai, não foi? Sim, porque é uma cadeira de leitura. Meu pai gostava muito de ler, né? Então ela está numa altura bem fácil para leitura, a altura do braço aqui. E também ele morava em Goiás e é um lugar bem quente também. Então aqui fica ventilado, Fresco, né? E lá no sul, eu estou morando no sul, né? Lá no sul você põe um pelego no inverno, mas no verão é quente também. Então a ideia é justamente propiciar esse conforto. E também ela é fácil de levantar. Meu pai conseguia levantar e sentar. Agora a questão dos nomes é engraçado, né? É um princípio, vamos dizer, é um princípio bíblico, porque Deus criou o homem primeiro criou o homem. Pegou uma matéria-prima bem ruim, que é terra, né? Pegou terra, cuspiu ali, fez um barro, soprou, virou um homem. Aí depois, ele era um protótipo, na realidade. Depois ele pegou outra matéria-prima, costela, né? Pegou costela, pegou osso, carne, e aí passou ali, melhorou a ergonomia, melhorou o acabamento, melhorou o conforto, então, vocês estão vendo, né, homens? Vocês são apenas um rabisco. Nós somos a obra-prima. Sim, sim. E depois ele... Aprendam com Aristeu. O difícil é que ele botou um software muito mais complexo, né? Mas, né, nada é perfeito, né? Mas tem que ser complexo para ser tão bom. Mas assim, dentro do desenho de imobiliário, a peça mais complexa é a cadeira. Sim. A cadeira é a peça mais complexa porque ela envolve vários fatores, assim, não só a ergonomia, né, mas a cadeira, principalmente você arrasta para um lado, para o outro. O sofá ele fica mais quietinho, né? Você arrasta para um lado, para o outro, então a resistência, a pessoa senta, levanta, usa com mais intensidade. Sim. E a mulher é uma coisa complexa, mas na realidade minha vida é cercada de mulheres, né? São 16 ao total, né? Contando com sua mãe. 5 filhas, 5 netas. E eu estou na minha 5ª mulher também. Então, fora a sogra. E 5 irmãs. 5 irmãs, né? Ah, então na 5ª mulher. Eu acho que essa agora você fica, né? Porque 5 é o número da sorte. Deus me livre. Mas eu acho que a mulher é uma delicadeza, né? É uma delicadeza e uma força muito grande. Eu sinto isso no desenho, no seu desenho, né? Eu não sei o quanto é forte a sua relação com a Bahia, com o sertão da Bahia, mas eu sinto isso no seu desenho. É tudo muito esguio. Sim. E, ao mesmo tempo, é muito forte. Né? A cadeira premiada, a cadeira das mesas, a escrivania que você desenhou, a cama, tudo é muito sólido, muito forte, mas é muito esguio, como o cabideiro, que é um cacto, e que representa muito dessa força que o sertão tem, né? Que floresce rápido quando tem água, mas que resiste quando não tem. Em Campo Formoso tem um bairro que chama Mandacaru. Sim. E eu me lembro, assim, tem coisas da minha infância que eu me lembro. Quando eu morei lá, pra você ter uma ideia, a luz acendia, a energia elétrica vinha às 6 da tarde, né? Sim. E às 10 da noite acabava. Ligava o motor, então era uma coisa muito difícil, assim. Mas era uma vida muito... As lembranças que eu tenho são muito afetivas, né? Você falou também, você me contou. A fazenda contou. do meu avô, Atiquara,
Então ali eu adoro umbu, por exemplo, e lá tinha, e aí você botou o sisal, né? O cheiro do sisal, porque meu avô plantava sisal e fazia corda, trançava. Então quando você tá tirando, né, extraindo a fibra da folha do sisal, aquele cheiro faz parte da minha memória afetiva, né? E muita gente gosta do aroma do espaço. Sim. Muita gente entra. Eu presenciei no domingo algumas pessoas, elas entravam no espaço. Eu vi um comentário falando e falava, do nossa, que cheiro aroma gostoso. Você vê que também é uma memória não só sua, né? Não. Muita gente. E é impressionante também como o Campo Formoso e os interiores ao redor, muita gente aqui da Bahia tem conexão, porque muitas pessoas, quando entram no espaço, elas sentem essa conexão. E tem também a questão da esmeralda, né, do cristal, que também é uma outra memória, né, sua. Meu avô tinha minas de cristal e ametista também, né? Sim. E eu me lembro que o quintal, que a casa do meu avô era colado ele tinha uma loja também, a empresa dele, a comercial, e no fundo, como ele tinha lapidação, no fundo ele jogava os cacos do cristal. Então era um quintal brilhante no fundo da loja, né? Lindo. Então era assim, são lembranças muito muito fortes, né? Legal. Carlos, o que você acha de ter assim um designer como Aristeu Pires aqui na Casa Cor, essa representatividade? Porque como você mesmo falou, né? Você também é um contador de histórias e valoriza muito a nossa cultura, que isso é algo também que me encanta muito, né? Acho que é por isso que a gente tem tanta conexão. E Aristeu é baiano, reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. E muitos baianos não conhecem ele, né? A Bahia tem esse condão, né? De quando os filhos saem, ela meio que esquece deles. Não sei, talvez seja fruto de uma relação com o mundo muito aberta, muito cosmopolita, que vem desde o século XVII e tal. Isso é muito forte. Salvador é uma cidade renascentista, então ela já nasceu aberta. É a segunda vez em Casa Cor, desde 2019, que eu tenho o privilégio de receber Aristeu num evento feito por mim. O tema desse ano é particularmente interessante. Corpo e Morada é um tema muito especial. Foi um ponto de inflexão na trajetória criativa da Casa Cor, que é resultado do novo caminho que o evento tomou nas mãos do André Zequim, em São Paulo. E é um tema que nos desperta para um cuidado com a casa e uma relação muito íntima entre a morada e o morador. Não é? A casa funcionando como uma espécie de lugar de proteção, mas não porque ela é fechada. E também extensão, eu acho, que da memória e da história, né? Exatamente isso. Eu defendo no a trabalho. casa ela não se fecha para o mundo, para as coisas, para lhe proteger. Ela lhe protege pela relação afetiva que você tem, não é? Sim. Dentro da casa. Então, Sim. ela é muito mais um abrigo emocional do que um bunker de Isso. segurança. E o que eu sempre... Essa questão da afetividade, ela é muito importante que a gente tenha no nosso lar. E quando a gente tem conexão, não acontece, né? Aquilo que nós já estávamos conversando antes, sobre, enjoei. Quando a gente se conecta com o ambiente que a gente vive, ele sempre vai fazer sentido, porque não é apenas modista. Ele tem uma proposta... O atemporal, para mim, é o que faz sentido. Eu acho que não é só o fato de ser atemporal. Tem uma questão no século XXI que é muito interessante, que é o abuso da beleza, do belo. Né? O belo. Humberto Eco começou essa discussão, hoje ela tem outros teóricos muito interessantes. O belo não resulta de um conceito médio, ele resulta de uma sensação de pertencimento, de uma relação afetiva mais profunda. E isso modificou a relação não só com os objetos e as coisas, mas também as relações interpessoais e com as marcas. A gente não compra mais uma cadeira. A gente compra uma cadeira e tudo que ela representa e que aquela marca representa e com o que aquela marca se compromete. Então, é um combo gigantesco de coisas que você é obrigado a se relacionar e, de uma certa forma, você começa a refletir. O tema da Casa Cor traz muito isso. Né? Então, se você
e foi para mim um achado, eu ficava tentando encontrar uma maneira de traduzir o que eu pensava sobre isso, e me veio essa ideia de que se você cuida da casa, a casa cuida de você. É essa a proteção que a casa lhe oferece, é essa sensação que a casa vai lhe dar. Você, por exemplo, conseguiu fazer isso muito bem aqui, com um mobiliário de Galisteu, que também favorece sobremaneira você entrar no tema e deixar tudo muito confortável e acolhedor, tem um conforto acústico do ambiente. A acústica, ela traz essa questão também do acolhimento, né? Ela cria uma sensação de conforto muito grande. Quando você tem tudo isso conjugado, combinado, conjuminado, você tem um resultado especial. Mas você sabe que você falou sobre a questão da mudança da forma de consumo, é bem interessante a gente trazer. Antigamente, né, a propaganda, por exemplo, de um lançamento imobiliário era apartamento 170 metros quadrados na Rua Chile. Hoje não, hoje é venha ser feliz com a sua família, né, no seu novo lar. Então, hoje as pessoas elas realmente não só compram a credibilidade, compram tudo que aquele imobiliário, falando sobre o mobiliário específico, oferece, mas também a experiência que ela vai ter, né? Eu acho até que depois da pandemia, a experiência era importante, mas depois da pandemia, o compromisso ficou bem mais pesado, digamos assim. Passou a enxergar a casa com outro olhar, né? Que é um lugar de convívio, é um lugar de... Porque as pessoas foram obrigadas a conviver. A casa deixou de ser um dormitório, onde a pessoa passa o dia inteiro fora, vem de noite, toma um banho, quando muito vê uma televisão, vai dormir, no fim de semana vai comer fora. Agora não, a casa virou habitação, virou o local de convívio com as outras pessoas. Uma teórica, uma jornalista importante daqui, que é professora da Facom, doutora em cultura, Malu Fontes, diz que o celular é a nossa nova caverna platônica e a gente precisa fugir dele. Na pandemia, a gente tinha espaços compartimentados na casa e uma vida compartimentada pela nossa relação com o celular e nenhuma possibilidade de estar num lugar onde a gente pudesse se expressar junto de outras pessoas. Basicamente, se aglomerar. Uma coisa que nós aqui na Bahia adoramos fazer e fazemos super bem, porque as festas servem, na verdade, servem não para festejar, mas para juntar a gente. E as pessoas ficaram confinadas dentro das casas, começaram a quebrar as casas todas, para que houvesse espaço para que elas, pelo menos, tivessem algum contato visual. Embora as moradias sejam cada vez menores, não é? As pessoas se viam e se veem cada vez menos, por conta dessa solidão tecnológica. Né? Puxando esse assunto, na nossa sessão de terapia, o que eu percebi é que você gosta muito de estar em família. Sim. E quando eu lhe perguntei quais eram os seus ambientes que não poderiam faltar na casa, em momento nenhum você me trouxe o home e a TV. Você vê que você já tem também, né, o que você mais gosta é estar socializando em família. Sim. Né? Porque conversar é muito bom, né? O baiano já fala? O baiano fala pouco, né? Meu Deus do céu. E aqui com tanto baiano junto, lá em Canela tem a Daniela que, quando a gente tem reunião, é difícil, né? Mas aqui eu estou me sentindo à vontade. De novo em casa. Eu achei super interessante também a história que você estava contando sobre a cadeira Cláudia. E a cadeira Cláudia, ela é super interessante, porque ela é toda em madeira. Sim. Não tem nenhum tecido, nenhum acolchoado. Ela tem uma opção com estofado, verdade, mas eu prefiro ela também, toda macia. E é isso, e ela toda na madeira, que é como está, inclusive, aqui no espaço, na Casa Cor, né, na sua casa, na Casa Aristeu Pires. Não, e na minha casa, a minha cadeira no meu escritório era isso que eu ia falar, eu acho um dos móveis mais ergonômicos. É impressionante. Conta um pouquinho da história da Cláudia. Pois é, a Cláudia ela nasceu de um erro. São os melhores resultados. Sim, na realidade eu tenho uma cadeira chamada Juliana, que tem esse braço que faz essa curva e depois tem uma parte em cima, uma parte embaixo. Mas o pessoal na fábrica foi fazer a produção e produziu o encosto, que é a parte mais complicada, produziu o encosto, só que fizeram a medida errada.
Então, quando a gente faz um lote de 100, porque tem setup, regulagem de máquina e tal, é economicamente inviável fazer uma quantidade menor. Então, de repente, tinham 100 encostos que não casavam com os pés. Porque é feito o encosto e feito os pés. A furação, quer dizer, antes mesmo de montar, então tinha essa parte do encosto pronta para a Juliana. Falei, pronto, aí o pessoal disse, vou ter que jogar fora. Eu falei, de jeito nenhum, nós vamos dar um jeito. Aí, em cima disso, aí eu desenvolvi a cadeira, né? E como ela era bem redondinha assim, aí eu chamei de Cláudia por causa da Cláudia Gimenez, que eu gosto muito dela. E ela era bem, na época, antes de fazer a cirurgia, ela era bem redondinha, assim, e uma graça de pessoa, e um senso de humor fantástico, né? Uma presença, né, luminosa, né? Aí eu resolvi homenagear a Cláudia. Você que gosta de lógica, os maiores descobertas vêm do aprendizado com os erros, né? Sem o erro ninguém avança. Aliás, ninguém aprende sem errar. Errar faz parte do aprendizado, Sim, né? Faz parte do processo do acerto. E a Cláudia também se presta a observar o nível e a qualidade do acabamento, né? Do seu trabalho, que é impecável. Então, é tudo perfeito, tudo é muito bonito. Do Sérgio Rodrigues, a Cláudia. Que é uma referência espetacular. Que era um grande amigo aí. O Sérgio foi um grande amigo e mestre. Você homenageia também Caetano, né? Algumas peças suas. Sim. E também no nosso bate-papo, você fala que também você é um grande fã dele, que você gosta muito da parte da música, a música também é muito presente na sua vida. A música para mim é... Aliás, na realidade, meu primeiro desenho foi um violão portátil. Eu viajava muito e, na realidade, eu trabalhei 25 anos na área de computação. Antes de Você sabe que meus pais são da área de computação, né? Pois é, eu vi os livros ali, inclusive tem 2 livros ali que você botou na estante ali, que eu tinha, né? Eu já aqui me são as suas livrei memórias, coisas. então ali eu retrato justamente essa sua tem fase muita adulta. coisa, muito livro que já esteve na minha prateleira ou algo similar, né? Mas eu trabalhei muito tempo nessa área e eu viajava muito. E quando eu viajava, era muito desgastante. Eu viajava 360 mil quilômetros por ano. E dava uma média de 1.000 por dia. Então, assim, eu só não viajava na semana entre Natal e Ano Novo, que é quando eu saía com as meninas, saía com a família para relaxar um pouquinho, mas era a única férias que eu tinha era de uma semana. Mas eu levava o violão comigo porque era o jeito que chegava no hotel, na hora de esfriar a cabeça, era a música que me fazia isso. E um dia eu cheguei numa reunião e eu trabalhava numa multinacional e minha hora era muito cara e eu fazia a parte de arquitetura de solução. Eu fazia arquitetura, embora não seja arquiteto, mas eu fazia arquitetura do sistema que ia solucionar o problema. Então, eu fui me reunir com uma grande empresa na área de alumínio e a reunião era com o CEO e os vice-presidentes ali, a primeiro escalão da empresa. E aí eu fui direto do aeroporto para essa reunião. E chegou lá, eu cheguei lá, paletó, gravata, todo bonitinho assim, essa história eu lembro. Com a mochila, o laptop e o violão. Aí chego na recepção lá da empresa e disse, eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal, tem uma reunião marcada, sou da empresa tal. Aí, pronto, estou lá, pegou a identidade, está pegando, chega um senhor para mim, olha para o violão, olha para mim, olha para o violão, como que disse? Ele disse, o que o senhor está procurando? Eu tenho uma reunião com o doutor fulano de tal. Aí ele olha para mim, eu sou da empresa tal, olha para mim, olha para o violão, olha para mim, para o violão, fala assim, eu sou fulano de tal.
Aí, e ele continuou olhando para mim, violão. Então, a primeira hora de reunião, ele ficou olhando para mim assim, ó, como que disse, que hora que esse cara vai tocar violão aqui? Que foi o que E aí de eu fato falei, ele veio fazer. Ao mesmo tempo, era um violão que eu gostava muito, é um violão que tem 50 anos e que estava comigo há muito tempo. E além do medo de carregar aquilo, às vezes tinha que despachar. E era um violão feito à mão, que eu gosto, tenho ele até hoje. Mas também tinha essa situação. Aí o que eu fiz? Eu desenhei um violão onde eu tirei o supérfluo. Eu tirei as curvas, né? Infelizmente, mas só para ganhar espaço. A tarraxa que era aqui, eu botei aqui. O braço tem que ser mantido o tamanho certinho. Aquilo é uma coisa matemática. Tem uma lógica, né? Da distância da corda, tem um oitavo aqui no meio, assim por diante. Tem uma matemática no braço do violão. Mas, então, mantive o braço do tamanho certo. As tarraxas aqui, botei tarraxa de banjo, botei aqui do lado. Ele ficou fininho e mandei fazer uma capa preta, assim. Aí ninguém nunca mais olhou para mim, atravessado, achando que eu estava... O que esse cara vem? Para uma reunião Vem de para negócios reunião com esse violão aqui. mão. Ninguém achava que era um aparelho, um medidor, não sei o quê, um sensor. Nunca mais eu tive esse problema. Mas foi o meu primeiro desenho. E aí eu costumo dizer assim, que a necessidade é a mãe da criatividade. Verdade. Né? Então, quando a gente tem uma necessidade, a gente vai procurar uma solução. E é o que você faz na arquitetura, só que você usa o princípio da empatia. Sim. De você sentir a necessidade da outra pessoa. Então, nessa entrevista terapêutica que você faz, você vai ver como é que a pessoa vive. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de cozinhar? Ele gosta de ouvir música? Ele gosta de receber? Ele gosta de ver televisão? O que ele gosta de fazer? Gosta de ler? Então, tudo isso vai ser em função da casa. Você vai enxergar a necessidade dele De cada um. e fazer alguma coisa. E você sabe que muitas vezes eu escuto assim do cliente, ele chega para mim e fala assim, mas o que é melhor hoje em dia? Uma cozinha, já que você trouxe a pauta de gostar de cozinhar, uma cozinha aberta ou uma cozinha fechada? E aí eu respondo com uma pergunta, você gosta de cozinhar? Ou você gosta de receber pessoas que gostam de cozinhar? E aí ela pensa assim, não, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de receber. Eu falei, então, não existe o certo e o errado, existe o melhor para cada realidade, para cada família. Né? Então, Eu vou lhe interromper para falar uma coisa. A gente... Você me interromper é uma honra. Obrigado. É uma aula, né, que eu estou tendo Ave aqui. Maria, eu sou fã. A gente está experienciando nessa Casa Cor a funcionalidade dos espaços. E uma coisa que eu quero fazer a partir de agora é fazer todos os espaços funcionais. Não os que têm cozinha, os que têm banheiros, para que as pessoas usem. O uso do espaço durante o evento e as visitas, com regras razoáveis de convivência, o que é possível acordar, faz com que a casa fique muito viva. E a gente vivencia essas experiências, como eu lhe descrevi, que aconteceu aqui na Casa Aristeu. Estávamos aqui, eu, José e mais 4 arquitetos. Natália não estava. As pessoas começaram a entrar. A recepcionista tinha ido descansar na hora de descanso dela e nós assumimos a apresentação. Cada um falava um pouco do espaço, as pessoas foram interagindo, só que elas não queriam mais ir embora, então elas foram ficando. Em outro episódio, a gente começou a cozinhar no espaço de Dina Lins e depois na casa de Cassiere, aqui ao lado. Inclusive, estou lembrada da sua promessa, viu? Eu tive que sair mais cedo do que o horário do carbonara e estou aguardando o meu carbonara. Vamos fazer outra coisa. E as pessoas começaram a participar. Estou gostando dessa conversa. Então, as pessoas começaram a participar da nossa reunião ali, conviver, trocar experiências e aprender. Daqui a pouco já tinha gente comendo com a gente. Então, essas experiências interativas e agregadoras e emocionais, elas traduzem melhor
o caráter que um evento como o Casacô tem. Nós não somos uma amostra de mobiliário, sim. Nós somos, e também tampouco um lugar só de experiências, nós somos um lugar de vivência, de convivência. Por isso que essas conversas são importantes, por isso que usar o espaço, particularmente, é uma coisa importante. E assim, eu estava pensando o quão inquieto você é quando você cria, né? E o quão controlador você é, porque você também é empresário, você controla a produção de sua fábrica. Como é isso? Agora estou tomando seu lugar como entrevistador. Não, por favor. É uma curiosidade que eu tenho. Faça as porque honras. Criar é muito inquietante, Criar vem de um desconforto, geralmente. Mesmo quando você está feliz, alegre, emocionado, sim. É desconfortável que você tem que traduzir aquilo para um suporte, sim. Né? Mas você, ao mesmo tempo, você controla de alguma forma a sua produção. Como é isso aí? Me conte aí. Não, isso tem... Nos conte. Eu sou um péssimo administrador. Sim, assim. eu suponho. Porque... Não, porque é uma coisa que eu faço sem prazer. Sim. O processo criativo, para mim, não é trabalho, para mim é lazer. Sim. Né? Então, infelizmente, tem 4 anos que eu tenho uma pessoa depois de... a fábrica já tem 21 anos, né? Mas nesses últimos, os primeiros eu apanhei muito, sofri, tinha coisa que tinha que fazer, mas... E isso me desgastava, coisa que eu não... A parte administrativa eu fazia sem o prazer. Hoje eu tenho um administrador de verdade, que é o CEO da fábrica, o Marcelo, e ele cuida, ele é um engenheiro de produção, sim. Com 38 anos de chão de fábrica, então me liberou, agora estou só na parte de criação. Claro, desenvolvimento, a gente tem reuniões para decisões mais estratégicas e coisas assim, mas eu estou mais liberado. Agora, mas isso lhe limita na criação ou não? Não, o fato de viver a fábrica, porque papel aceita tudo. Verdade. Né? Papel aceita tudo. Você desenha aquele negócio esguio, não sei o que lá, assim, elegante, é lindo. Agora, a sua experiência na tecnologia também deve ter contribuído bastante, não? Nada. Não é só o processo criativo. Não, só o processo. Mas, por exemplo, a madeira é um negócio fascinante, né? Sim. A madeira tem uma personalidade, cada madeira tem uma personalidade diferente. E a beleza da uma matéria madeira, viva. Isso, eu acho que a grande beleza da madeira. Eu costumo dizer o seguinte, a madeira acompanha a casa do homem desde que ele saiu da caverna. Então, ela sempre a nossa essência, né? Ela sempre esteve presente. O fato de conviver com o dia a dia e saber onde é que quebra, sim. Onde é que é difícil. Aí, na hora que eu já estou desenhando, eu já estou pensando como é que eu vou juntar aquilo naquilo. Já é parte do seu processo criativo. Isso incorpora no meu processo criativo. Então, eu já sei, não, isso aqui na hora de fazer vai ter que fazer assim, assim, assim. Pela vivência da fábrica. A vivência da fábrica me dá uma bagagem a mais de saber como é que aquilo vai se comportar, se aquilo é viável ou não é viável. É claro, aí o que acontece? Aí a gente comprou uma CNC, aí eu já começo a pensar que aquela CNC vai poder me permitir usar um pouquinho mais. Sim, de acordo com o maquinário que você E agora trabalha. A gente recebeu uma outra CNC espanhola que tem outras características, aí eu já desenho, isso aqui não, aí eu tenho a restrição, eu tenho que ter uma linha reta num determinado ponto, porque senão o sistema de fixação... Então, isso ganha tempo. Tem muita gente que vai nos ver que não sabe o que é um CNC, né? Porque nossa abrangência é maior do que o nosso público técnico. Então, o que é uma CNC? CNC é uma máquina com controle numérico, né? Na realidade, é um robô. É uma ferramenta que tem serra, furadeira, desbastar e tal. Só que você faz um programa, você faz um desenho em 3D e a partir desse desenho você faz um programa para fazer esse caminho com a ferramenta. Então, a parte de usinagem, de dar forma, é feita nessa máquina, que é mais segura, porque a pessoa
são ferramentas de corte muito perigosas, essas de madeira, né? Então ela fica isolada, então a peça vai lá. Agora, é uma coisa que o pessoal pensa que é igual você aperta um botão e sai, é muito complicado. Gente, tem eu e Carlos aqui, dois bobos assim, né? Parece dois fãs. Não, e é interessante quando o pessoal vai visitar, aliás, a nossa fábrica é aberta à visitação. O profissional quiser só combinar e a gente mostra todo o processo, não temos segredos. O segredo é o fazer com prazer e a gente tem uma equipe muito boa que trabalha muito bem. Agora, esse trabalho de usinagem que é feito, ele representa 5% do trabalho. Porque 95% é feito à mão. Sim. É o corte antes da usinagem e depois da usinagem. Tem muita demão de lixa. A montagem do quebra-cabeça é um tipo de cola que usa, é um negócio bem complicado. Na Cláudia é bem visível. Bem visível. É bem visível. visível. O que eu ia falar. É como um esqueleto, assim, muito super exposto. E é exposto. muito bonito, na verdade. São detalhes desses encaixes da madeira que trazem uma elegância e uma personalidade para a peça. Retomando uma observação que você fez, a técnica está inteiramente dissociada no caso do processo criativo. O processo criativo artístico, ele está bem mais... Ele é igual para o cientista, para o artista, para o arquiteto, para o designer, porque é uma explosão interior, é uma forma de ver o mundo que você tenta colocar num suporte. Eu não me referia ao processo criativo. O criativo. tempo todo, a técnica não lhe ajuda não a criar, era em relação não. ao processo criativo, eu me referia ao fato de serem, porque apesar dela ter essa linha, ela ser toda em madeira, você vê que são peças bem tecnológicas, de altíssima resistência. Então, eu me referia nesse sentido, né? Se essa questão da tecnologia ter feito parte, não do processo criativo. O processo criativo, não. Como você falou, o processo criativo é só a questão da criatividade. Olha que bom. A gente falando tanto dela, vou mostrar. Então, vou mostrar ela por baixo, né? Aí você tem toda uma estrutura que é feita... E outra coisa, móvel não pode ter avesso. Se você quiser saber se o móvel for bem feito, você vira ele de cabeça para baixo. Ela é tão bonita, se né? Você, ao avesso quanto então, o de frente. acabamento embaixo, ele é igual ao acabamento em cima. É uma alfaiataria também. Sim. Não, e se essa parte de baixo é mal feita, isso quer dizer que você está escondendo alguma coisa. Sim, Ele não tem nada a esconder. Feios, né? Só que isso tem muita demão de lixa, né? Então, de uma lixa, quando você começa com a lixa, sei lá, grão 60, a próxima lixa, o grão é a finura da lixa, né? Então, um grão 60 é uma lixa grossa, a próxima lixa não pode ser uma 100, tem que ir no máximo 60 mais 50%. Então, a lixa 90. Depois dá 90, aí você vai a 80, de 80 você vai para 120, aí você vai aumentando até chegar em 2000, entende? Aí você vai... Então, cada demão de lixa vai... se tiver um grão muito... Ele não tampa o risco deixado da lixa anterior. Então, tem todo isso. E isso é feito à mão. Isso é feito à mão. E a montagem, a gente usa uma cola PU, que é expansiva, e que só a gente usa aqui para móveis, né? Quando você abre, ela é vedada, né? Quando você abre, ela começa a expandir depois de 10 minutos. E ela fica 3 horas expandindo. Então, nessas 3 horas, ela tem que estar lacrada e com um grampo. Então, tem mais de 2.000 grampos na fábrica. Então, você tem que montar, passa com uma espátulazinha cada pedaço, junta, prende com grampo e aí sai cola, sobra por aqui. Depois você tem que vir... E outra particularidade é que as peças elas são todas coladas, né? Elas não têm parafusos. E isso é belíssimo. Então, assim, isso dá muito trabalho, mas isso faz durar. Porque, por exemplo, as cadeiras, a gente manda para fazer um teste de resistência, é um teste dentro do padrão ISO, onde ela vai para um laboratório credenciado e esse laboratório simula uma pessoa de 95 quilos sentando.
A pessoa senta, depois bate as costas com 37 quilos. Isso vai repetindo. Quando é uso doméstico, são 12.500 vezes. Um restaurante... 12.500 vezes. É uma pessoa sentando. Aí, não, isso 12.500 vezes é nível 1. Nível 2... então 2.500 vezes é o nível 1. É 25.000 vezes, né? Nível 2, que é um restaurante que tem rodízio, mas é só almoço ou só jantar. Nível 3 são 50.000 vezes, que aí é para um restaurante almoço e jantar. Nível 4 são 100.000 vezes para uma praça de alimentação de 12 horas por dia. E nível 5 são 200.000 vezes para um aeroporto 24 horas, por exemplo. E a gente só está botando agora no mercado, em linha, um produto que passou para o nível 5. A Cláudia, por exemplo, mesmo com essas perninhas magras, ela aguentou 200.000 sentadas de uma pessoa. Eu estou aqui na Pitu, né, que é um lançamento também. Eu tenho uma chaise dela no meu escritório, eu acho ela maravilhosa. É um momento que eu uso muito para dar aquela relaxada, né? Aquele momento que a gente sempre tem aquele dia mais tenso do dia e eu sempre tenho esse momento do relaxamento. Eu queria agradecer a vocês, foi um bate-papo maravilhoso. É uma honra estar aqui, né, com duas pessoas assim fantásticas que eu admiro muito os dois, Aristeu Pires e Carlos Amorim. E eu queria super agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade e por esse ambiente tão gostoso. E pela aula do Carlos, né? Carlos, foi um prazer, ele é um intelectual. Como designer que eu admiro muito, e depois eu quero ter a oportunidade de ouvir sua visão sobre o desenho brasileiro e a situação, o posicionamento do desenho brasileiro no mundo do desenho internacional. A gente vai ter a oportunidade de conviver esses dias. Nath, super obrigado. É ótimo estar com você. A gente está repetindo isso muito, não é? Eu estou muito feliz. Graças a Deus, continue assim. E hoje ficamos por aqui. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o mobiliário de Aristeu, vocês vão encontrar com exclusividade na Bahia, na Baú Mais. E ficamos por aqui hoje. Foi uma honra, um prazer estar com vocês dois, né, nesse primeiro episódio do A Tarde Talks Arc. E para quem quiser conhecer mais e assistir outros episódios, acompanha o A Tarde Play.